E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo da Break SCP, eu sou o Twister e para fazer um vídeo aqui comigo hoje eu trouxe a Paula Alves, que ela é psicóloga aqui em Carapicuíba e também em São Paulo. Isso. E ela vai falar um pouco para vocês sobre o Setembro Amarelo. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no canal. Quando o Jeff me convidou para falar sobre o Setembro Amarelo, eu fiquei super feliz. Logo eu falei, claro, vou sim, porque um dos meus objetivos enquanto profissional da área da saúde é levantar essa bandeira. Então eu sou psicóloga, atuante, desde 2000, então me formei em 99, em março de 2000 já estava no consultório, apaixonada pelo comportamento humano e desde então eu atuo na área clínica. Tenho um trabalho muito bonito também na área de prevenção, então eu trabalho na área de medicina preventiva também já há muitos anos. E no decorrer do meu trabalho eu fui percebendo que existem várias demandas psíquicas e que nem sempre o paciente tem condições de estar custeando, né, este valor. E foi aí que eu montei uma ONG chamada Eu Psico. Essa ONG tem como objetivo dar acesso à saúde mental, dar acesso a informações às pessoas com vulnerabilidade tanto social quanto econômica. E aí falar sobre o Setembro Amarelo pra gente assim é levantar uma bandeira muito importante. Falar é importante. O que a gente observa é que ainda o suicídio é um tabu. Infelizmente, nós não falamos sobre o suicídio, né? Deixamos ele mascarado. Os profissionais que já perderam os seus pacientes não falam. Familiares que perderam os seus filhos não falam. Por quê? Porque acabam sendo julgados. Infelizmente, o julgamento ele é muito próximo, ele é muito presente na nossa cultura. Então, eles são julgados o quê? Né? Um familiar que perdeu uma pessoa que se suicidou, provavelmente é um familiar ausente, provavelmente é um familiar que não fez nada, um profissional que não atuou da forma que deveria. Então, esses assuntos acabam sendo velados. Mas não tem como ficar velado diante de dados assim, estatísticos que são alarmantes, né? A gente não pode ficar de olhos fechados a um dado que é muito frequente. Nós estamos falando de, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Então a gente tem que fazer alguma coisa. E adiante disso, que nós, né, da área da saúde e população geral, temos que nos unir para fazer alguma coisa e falar sobre suicídio. Falar e trazer informações adequadas. Porque muito também se fala, mas de uma forma errônea, né? O que a gente ouve muito relacionado ao suicídio é uma discussão que ela acaba indo para dois prismas, né? Aliás, duas vertentes. Ou se mata porque é muito fraco, ou a pessoa se mata porque ela teve um ato de coragem. E aí eu venho dizer para vocês que não é nada disso. As pessoas se matam ou se suicidam porque elas estão em desespero, né? Então é desse desespero que a gente precisa olhar. É esse desespero que a gente precisa acolher. E tem como a gente acolher. 90% das pessoas que cometem suicídio hoje, elas têm condições de ter tido uma ajuda. Então 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. E quem poderia ajudar a evitar esse ato, né? Todos nós. Começa por cada um de nós. Você que poderia ouvir com um ouvido mais sensível e menos julgador do outro. O profissional que poderia receber antecipadamente esse paciente no seu consultório. E um dado que também é importante a gente falar e não podemos deixar de falar sobre ele, que o suicídio ele acontece porque as pessoas estão adoecidas. Né? Então nós estamos falando de doenças psiquiátricas. Existem doenças que levam as pessoas a se suicidarem, então não é do nada. Não estou dizendo que são todos os casos, mas assim, mais de 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio tinham um transtorno psiquiátrico. E existem três que a gente precisa atuar. Então, nós da área da saúde, população geral, se a gente levar essa informação para as pessoas de que o suicídio acontece por conta de três grandes fatores e podermos atuar nesses grandes fatores, a gente vai fazer muita diferença. O primeiro deles é a doença depressão. A depressão é uma doença que acomete qualquer pessoa de qualquer idade. E a gente tem que ver a depressão como uma doença que tem saída, que tem tratamento, e não como um ato de frescura ou que não tem o que fazer em casa, né? O outro que é importante a gente falar, que é o alcoolismo, né? Então, infelizmente, muitas das pessoas que se matam eram alcoolistas, né? Ou aquele bebedor problema apenas, como o
o dependente químico, né? Então, o que a gente precisa olhar? Eu tenho que atuar nessa frente também. Então, eu tenho que atuar fazendo palestras, fazendo orientações. O que eu tenho para dizer é que os jovens, infelizmente, hoje, né, eles são, assim, o nosso grande marco no aumento de suicídios. Nas 2 últimas décadas, o crescente aí está nos nossos adolescentes. E aí, quando eu olho para o alcoolismo, não tem como dizer não ser ele um fator de risco muito importante e muito presente nessa idade. A cada 6 jovens ou a cada 6 pessoas que usam o álcool, um deles se torna um dependente. Então o risco é muito grande e a gente precisa ficar atento a esse risco. Então a gente vai falar de depressão, a gente vai falar de alcoolismo e o terceiro são as drogas, né? As substâncias psicoativas. Então está muito presente no nosso ambiente essas drogas, né? Seja quais forem, seja as mais nocivas ou as menos nocivas. Elas são grandes provocadores de doenças psíquicas e essas doenças psíquicas são elas os pontapés aí dos nossos suicídios, né? Da presença do suicídio. Tem outras, claro, né, que não dá para citar todas aqui. E também não estou dizendo que todos os atos de suicídio é ligado a uma doença. Mas nós, como profissionais e como população geral, porque eu convido sempre a população a estar conosco, a gente tem que ficar sensível a alguns sinais. Existem sinais, né, óbvio. A gente estava até numa discussão, né, nossa, mas muitas vezes a pessoa se suicida e você vê uma foto, você vê um vídeo que ela postou, você vê uma fala e ela está sempre sorrindo, ela está sempre, ou tem imagens assim até muito gostosas de ver, para no outro dia ou na semana seguinte ela ter cometido o ato. Isso vem muito de uma sociedade onde a gente não pode sofrer, né? Então falar desse sofrimento e mostrar esse sofrimento a gente não pode. Então muitas vezes a gente se mascara, né? Coloca aquela máscara de que está tudo bem e a gente segue, né? Infelizmente, seguir ou sorrir ou postar uma foto legal, um vídeo legal não significa que não tem por trás uma dor. Então a gente tem que ficar muito atento a essa dor. Existem falas que são ditas aí que a gente tem que ficar muito atento. Melhor seria se eu não vivesse, poderia cair um carro, um raio na minha cabeça, se eu pudesse eu ficaria, né, num quarto escuro não falando com ninguém, né? Então a gente precisa ficar atento aí a essas falas soltas, tá tudo bem, tá tudo rindo e de repente tem umas falas soltas e até mesmo uma mudança de comportamento, né? Esse jovem ou essa pessoa, né, ela começa a ficar um pouco mais isolada, em alguns momentos querendo ficar mais sozinha, ou mais agressiva, ou mais impulsiva, às vezes não é só ficar triste, mas às vezes é comportamentos mais impulsivos, a gente precisa olhar, precisa tratar. Precisa tratar e o tratamento é evitar o suicídio. Então, quando a gente fala no Setembro Amarelo, a gente está falando na prevenção do suicídio. E prevenir é esse trabalho de educação, né? Educar é explicar, é informar, é levar a informação. O que a gente precisa também entender que em qualquer faixa etária isso acontece, né? Não é só, infelizmente, não é só em uma faixa etária, a gente está falando em crianças. Eu já atendi no meu consultório, eu já ouvi e já li várias coisas relacionadas a isso. Então nós temos as nossas crianças de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 anos cometendo suicídio. O que está acontecendo com as nossas crianças? Né? Temos que olhar para as nossas crianças elas não brincam mais, as nossas crianças não fantasiam mais. E esse mundo que hoje a gente está criando provoca, né, nas nossas crianças um mini adulto, né, que tem que dar conta de uma agenda muito atarefada, que tem que dar conta de uma série de coisas em um universo muito tecnológico, que eu não estou dizendo que não seja bom, tem o seu lado bom, mas não deve ser a única ferramenta para uma criança. Aí a gente vem para um outro universo, que é o universo dos nossos adolescentes, né? Como eu já citei aqui no vídeo, nas 2 últimas décadas nós estamos dizendo que os nossos adolescentes vêm num crescente no ato do suicídio, que é esse adolescente que também, né, está sendo roubado aí pelas drogas, pelo álcool e por uma sociedade que também não deixa ele sofrer. Ele precisa ser o melhor aluno, ele precisa ser o melhor profissional, ele precisa entrar no mercado de trabalho, ele precisa, só que em contrapartida não tem estrutura para isso, né? Então ele está desempregado em casa, ele sofre frustrações, ele vem de uma criação que não lhe permite sofrer, que não lhe permite frustrar, e quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele sai para a sociedade, ele se perde
e aí vem as crises de identidade, consequentemente entre umas questões psiquiátricas, levando aí a achar que o suicídio é a única opção. Na realidade, eu sempre falo, né, eles não querem matar, perder a vida, eles querem tirar um sofrimento que ele é enorme, e a gente tem que olhar para esse sofrimento e falar que existem outras opções. Tem aí os nossos adultos, né? Infelizmente os nossos adultos também é uma faixa etária que a gente tem que olhar, mas hoje eu queria trazer para vocês uma faixa etária que não é dita, que não é falada, que é a terceira idade. Então, assim, é muito grande, o índice é muito grande na faixa de 65 a 70 anos, dos nossos idosos, né, vivendo numa solidão, né, sendo abandonados pela família e pelo Estado, né, quando ele se encontra numa condição onde ele não tem como sobreviver depois de anos trabalhando, a única opção para lidar com a dor é para eles muitas vezes o suicídio. Então, olha, quando a gente olha para o cenário, a gente vê que ele caminha em todas as faixas etárias. E se nós não olharmos para isso, a gente tem uma tendência de um crescente. A gente está dizendo que se a cada 40 segundos uma pessoa se mata, quantas pessoas já se mataram nesse vídeo que eu estou falando aqui. E ainda estou dizendo que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vamos chegar em 2020 com um aumento de 50% desse dado estatístico. Então, assim, não tem como não nos mobilizarmos para isso. Então, quando um canal dá essa abertura para eu poder falar com vocês que podem estar nessa condição ou não, mas que pode ter alguém do lado ou não, mas convidá-los a serem atuantes, convidarem a olhar para o seu sofrimento ou para o sofrimento do outro, para mim, assim, é muito gratificante, porque eu vou, junto com vocês, tentar lutar contra esse dado estatístico que é cruel. Né? Nós não podemos chegar em 2020 com um aumento de 50% do suicídio na nossa população. Tem tratamento, tem saída, nós vamos mostrar para a nossa população em geral que o sofrimento e a dor pode ser acolhida, pode ser cuidada, pode ser respeitada e não julgada. Nós vamos mostrar canais e vários canais para ajudar. Um deles é o tratamento, não tem como a gente não fugir dele, né? Tratamento psicológico, em alguns casos o tratamento psiquiátrico, que é dentro da saúde mental a gente precisa fazer essa casadinha entre a psicologia e a psiquiatria. Grupos de apoio, existem vários grupos de apoio que podem apoiar, ouvir, acolher essa dor. O próprio CVV, né, que é incrível no trabalho que eles desenvolvem há anos. A gente tem também, eu falo que a arte, né, vocês que estão aí nesse mundo da arte, ele é incrível, ele ajuda a dar vários significados às nossas questões de identidade, às nossas questões internas, às nossas inquietações. Então, o próprio ambiente aí da arte, da cultura, mostrar o seu potencial, ele também é um grande ressignificador de dores psíquicas, mas não seja ele a única fonte, né, o único caminho. Existem vários caminhos aí para vocês e um deles é o tratamento. Nós, do Eu Psico, que é a ONG que eu citei para vocês no começo, a gente tem uma via de caminho para aqueles que querem ter essa escuta, que querem ter este olhar. Nós temos então mais de 21 psicólogos, somos formados por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, mas dentro da psicologia a gente tem 21 profissionais que dão acesso à saúde mental. Então, caso vocês queiram, né, ter esse acesso, essa escuta, um ouvido, um acolhimento, entre em contato conosco, nós vamos deixar aí no canal os nossos contatos, os nossos meios. Como eu disse no começo, é uma ONG que vai olhar a vulnerabilidade social e econômica, então muitas vezes eu não vou porque eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo ou um psiquiatra, e a gente vai dar este olhar dentro da sua necessidade, dentro da sua demanda, então não seja esse um impeditivo. Fora isso, tem os consultórios particulares de cada um, né? Eu tenho meu consultório e alguns colegas lá do Eu Psico também têm. Mas é isso, Setembro Amarelo é o caminho, né, para nós falarmos sobre o assunto, para lutarmos contra o suicídio.
né, mês da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo, vamos levantar essa bandeira. Obrigada. Obrigada, Paula, por participar desse vídeo aqui. É um assunto que eu acho de muita importância. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando da ONG, a qual eu faço parte, que a Paula também faz parte. E que lá foi um lugar que eu acabei conhecendo mais sobre a questão da psicologia e tudo mais, com você mesmo. E eu achei assim que é um assunto muito interessante, muito importante para trazer para a galera que acompanha o canal. Sim, porque nas enquetes que eu faço, nas conversas que nós temos nos eventos, esse assunto acaba aparecendo e muitas das pessoas têm essa vulnerabilidade social, onde eles realmente não podem bancar esse serviço, isso, e também pela questão de, eu posso até colocar talvez como ego de algumas pessoas, eles não procuram alguém para se abrir. Sim. Né? Então eu acho que esse era um momento muito importante, o Setembro Amarelo aí o mês todo né, dessa luta, né, dessa prevenção. Então muito obrigado, tá? Gente, redes sociais, tá? Da Paula, da Eu Psico, vão estar aqui na descrição do vídeo. Entrem lá, acompanhem a Eu Psico, tem o site, tem o Facebook, tá bom? Não tenham medo de entrar em contato. Às vezes você tem uma dúvida pequena, às vezes tem uma dúvida grande, eles atendem vocês lá por DM, por inbox, tá? Mas o importante é que vocês tentem falar, tentem se abrir sobre essa situação. Caso você, um amigo próximo, um parente, esteja passando por algo assim, inclusive se não for com você a situação e alguém próximo estiver passando, pergunta na página, eles podem dar um pouco de posicionamento, né, uma resposta uma sobre orientação, isso. um direcionamento, uma conduta. E o setembro é só um marco, né? Acho que falar de saúde mental é de janeiro a janeiro, né? Mas setembro é um marco, então vamos aí utilizar dos meios existentes. Tá certo, Paula, muito obrigada por participar desse vídeo, tá? E é isso, galera. Eu vejo vocês na próxima, tá bom? E é isso aí por enquanto. Até mais. Falou.